Quanto vai estar o café em julho? Rapaz do céu, a dinâmica de preço para a entrada de safra junho, julho e agosto é de preços. Essa guerra está trazendo já um impacto direto sobre a precificação dos nitrogenados. Esperar junho, julho para comprar o fertilizante e vender o café de 2027 para fazer essa relação de troca? Durante 3 meses a saca ficou estacionada ali nos 2.300 e o pessoal esperando a saca chegar em 2.500. Se em setembro, quando bateu naquela região dos 2.250, você fez a venda e aplicou o dinheiro, agora em fevereiro você teria exatamente, nossa, mas ele deixou de vender a 1.700, está vendendo a 1.800, 1.890, então ele ganhou esses R$190, esses R$100. Não. Cafeicultor, o que é mais difícil, produzir ou vender o café? Olha, eu vou dizer por mim, produzir até que a gente já vai acertando bem, modéstia à parte, a gente faz direitinho. Agora acertar o melhor preço, vender no melhor preço, foi poucas vezes que eu acertei em cheio. E é complicado mesmo. Hoje em dia, o mercado oferece algumas opções para a gente comercializar o café. E a gente conhecer esse mundo é muito importante. Nós gravamos um vídeo com o Vicente Zotti, em que ele começa a explicar esse mercado para a gente, numa linguagem bem clara que a gente consiga entender. E esse vai ser o assunto do nosso No Pé do Café de hoje. Vamos começar com uma pergunta que o pessoal está fazendo aí direto, né? Quanto vai estar o café em julho? Rapaz do céu, olha, vamos lá, vou alisar aqui a minha bola de cristal e vou trazer essa resposta para você. Na verdade, pessoal, o que a gente precisa aqui entender é o seguinte, existe um efeito que chama sazonalidade. É tudo aquilo que acontece no mesmo período de uma determinada janela de tempo. A sazonalidade do café, agora, para essa janela de junho e julho, traz uma pressão para os contratos futuros. Por quê? Porque você tem uma pressão pelo lado da oferta e o comprador, já sabendo disso, nessa janela de tempo, ele faz a sua formação de estoque, ele compra um pouco desse estoque, já que a pressão pela parte da venda é maior do que a pressão que ele faz na parte da compra. E com isso você tem uma tendência para os contratos futuros de baixa. Vamos entender um pouquinho rapidamente o que é um contrato futuro? Contrato futuro, principalmente no caso do Arábica, o café listado na Bolsa de Nova York, e no caso de Londres, o café Robusta, né, que é listado lá. Desse contrato futuro, existe uma validade, um vencimento. Então ele é o vencimento, por exemplo, julho, o vencimento setembro, o vencimento dezembro. E cada um desses vencimentos vão ser influenciados pela oferta, demanda e estoques. E a gente pode negociar esse contrato futuro. A gente vai lá na bolsa e fala o seguinte, olha, eu quero vender o meu café a R$2.000, a R$3.000, você coloca lá. Se houver comprador para esse nível de preço que você quer, negócio fechado. Na Bolsa de Valores existe entrega física. Você comprando uma posição em bolsa, você está comprando uma mercadoria física, com entrega física retirada nos armazéns certificados. No caso do Arábica, pessoal, e do Conilon, o que diferencia cada origem é um negócio chamado diferencial. Nesse momento ao qual a gente está gravando, o café mais produzido do Brasil, que é um café bica, 6,7, 20 de catação, bebendo duro, ele está com um prêmio sobre Nova York por volta de 40 a 45 centavos de dólar por libra-peso. Em sacas, você vai pegar o preço que está o contrato futuro que você vai entregar o café, então agora é o contrato futuro para spot, maio, você vai adicionar esse diferencial, que ora ele pode estar negativo, com desconto, ora ele pode estar positivo, e aí você vai multiplicar por 1,3228. Para o Conilon, o preço ele é cotado em dólares por tonelada. Voltando na pergunta original, que a sazonalidade ela é de queda para os contratos futuros, e essa questão do diferencial, que hoje está muito valorizado, para a entrada de safra também é um cenário de baixa. Se eu somar esses dois fatores, em dólares por saca, a dinâmica de preço para a entrada de safra junho, julho e agosto é de preços menores do que nós estamos vendo agora no spot. Como essa saca ela é precificada em dólares, mas o produtor recebe em reais, quando você tem essa movimentação, por exemplo, que está acontecendo agora, a gente tem um cenário de conflito entre Irã, Estados Unidos e outros países do Oriente Médio, como Iraque, Israel,
E isso fez com que a aversão ao risco no mercado financeiro trouxesse uma desvalorização não só para o real, para todas as moedas. Isso foi muito bom para o produtor agora. Por quê? Nesse exato momento, quem está carregando café, ele tem uma melhora da precificação, como a gente viu. O café estava trabalhando por volta de 1.600, 1.650, chegou a bater em algumas praças, falando de contrato futuro já para entrada de safra, 1.700, 1.720. Para o disponível, algo próximo ali a 1.800, 1.750, depois dessa movimentação de desvalorização do real, 1.890, até a gente chegou a ver negócios a 1.950. E na parte da compra, essa desvalorização, o principal impacto é sobre os fertilizantes. Não é a janela principal de compra ainda dos fertilizantes nitrogenados, mas essa guerra está trazendo já um impacto direto sobre a precificação dos nitrogenados, porque você tem um dos principais fornecedores desse nitrogênio são esses países do Oriente Médio. Então praticamente 42% da ureia que a gente traz vem do Oriente Médio. E então você tem um impacto sobre o cenário da oferta, o preço da ureia já está subindo no custo de reposição. No último vídeo que a gente gravou, eu falei da análise, né, das oportunidades que teriam no mercado, e dentre as principais, o pessoal olhar as relações de troca sobre os fertilizantes. Já estava num ponto favorável, ainda tem muitos fornecedores que têm a lista antiga, então vale a pena correr atrás de dar uma pesquisada sobre isso. Obviamente que é uma questão regional, precisa analisar cada caso. Mas o que é o principal impacto? Se ainda não mudou a lista, a relação de troca ainda está boa. Agora, esperar junho, julho para comprar o fertilizante e vender o café de 2027 para fazer essa relação de troca, pode ter um risco dessa relação de troca piorar e a margem para 2027 já nascer um pouco pior referente a esse custo de reposição do fertilizante, referente a essa relação de troca. Então aqui é uma dica que eu deixo para o pessoal, porque realmente essa questão da guerra, qual que é a grande interrogação que ninguém sabe explicar? Vai durar uma semana, vai durar 2, 3, um mês, 4 anos, igual o cenário da Rússia com a Ucrânia? Cafeicultor, fala para mim aqui nos comentários. Tá complicado? É importante a gente ir tomando conhecimento do assunto. E eu quero pedir aquele favorzinho para você não esquecer de deixar aquele like que é tão importante para o nosso canal. A gente corre atrás de assunto com muito carinho para trazer informação para você. E ajudando a gente com like é uma forma de gratidão. Vamos continuar com o Vicente então. E o quanto é importante, né, a pessoa saber esse custo de produção, saber o que ela está ganhando quando ela está vendendo, o que ela está lucrando. Perfeito. Né, para ela poder vender com tranquilidade esse café. Para mim, esse é o principal ponto de melhora que a gente tem que trabalhar dentro dos produtores do Brasil como um todo. Se a gente tem a visão do meu custo e eu sei a expectativa de margem que eu estou precisando, bateu naquele nível, é um ponto de comercialização. Agora, se eu não sei o custo, como é que eu sei a margem que eu estou projetando? Como é que eu sei o lucro que eu quero ter por hectare? E aí, pessoal, qualquer preço é ruim, qualquer preço pode ser bom, porque você não tem uma direção. Existe uma máxima, né, que é, se eu não sei para onde eu vou, qualquer caminho está certo. Então, este é um problema. Então, ou está errado, né? Às vezes, a pessoa, muitas vezes, ela espera para comercializar. Durante 3 meses, a saca ficou estacionada ali nos 2.300. E o pessoal esperando a saca chegar em 2.500. Numa conta simples, quem vendeu a 2.300 naquela época, se aplicou esse dinheiro, já chegou perto ali dos 2.400, vamos colocar, pelo menos? Até mais, né? Então a gente tem uma conta que a gente faz que é chamada de custo de carrego, né? Então o que é o custo de carrego? Eu colhi o meu café lá em julho, estava com todo ele pronto entre julho e agosto, armazenei ele lá dentro do meu armazém na fazenda. A partir desse momento, esse café que eu não vendi, ele é igual dinheiro. Se eu vender e aplicar, é dinheiro. Se eu não vender e o preço oscilar, também é dinheiro. Como é que é o custo de carrego? A gente pega o preço desse café, a gente vai descontando, né, do preço desse café. Custo de armazenagem, que pode ser quinzena, quebra técnica, expurgo, custo de energia, seguro, tudo que envolve eu manter esse café dentro da minha propriedade. Nós também adicionamos a esse custo de carrego o custo de oportunidade, que é esses juros que você poderia estar ganhando no período. Nós temos uma conta que é a seguinte: se em setembro, quando bateu naquela região dos 2.250, você fez a venda
e aplicou o dinheiro, agora em fevereiro você teria exatamente, não vou falar exatamente, mas muito próximo a R$ 2.500, tá? Então, vendeu em setembro, próximo de 2.250, aplicou na taxa de juros Selic, eu não estou falando nem de CDB do Master, tá, pessoal? Na Selic mesmo. E aí você foi lá e resgatou esse investimento agora, pagou imposto de renda, zerado, tudo certinho. R$ 2.500 é mais ou menos o preço que você vai ter no café. Quem não vendeu em julho, agosto, não vendeu em setembro, não vendeu em outubro, não vendeu. Ele viu todo o preço oscilar, sem previsibilidade, sem um cenário claro às vezes, porque ele escutou o analista X que o preço ia para 3.000, ele escutou os outros produtores falando que o café no mundo acabou, que não existe mais café, e o preço vai para 3.000. Ele tinha a oportunidade de vender lá em setembro nos 2.250 e agora ele está vendendo a 1.900. Então ele não ganhou o custo de carregar esse café e agora ainda tem que vender o café mais barato. Vamos fazer um outro paralelo, um outro comparativo que é muito bom. Em junho e julho, o café chegou a bater R$ 1.700 em várias praças, café arábica, tá? E aí depois, pessoal, hoje ele está a 1.900, 1.890. Bem, então quer dizer que ele ganhou essa diferença dos 1.700 para os 1.890? Não. Por que ele não ganhou isso? Porque você tem uma questão de custo de operação, custo de carrego que eu comentei com vocês e a própria inflação do dinheiro. Então, é um cenário que você, isoladamente, olhando pelo número nominal, você vai falar assim, nossa, mas ele deixou de vender a 1.700, está vendendo a 1.800, 1.890, então ele ganhou esses R$190, esses R$100. Não, se eu colocar na conta do custo de carrega, ele perdeu o dinheiro. Mesmo quem vendeu em junho e julho a 1.750 e aplicou o dinheiro, hoje ele já tem um café mais próximo aos R$2.100, R$2.050. Muitas vezes a gente quer carregar muito café, a safra inteira, para um cenário de venda mais à frente devido à questão da sazonalidade, como eu expliquei para vocês. Mas, se você não tem o objetivo, se você não sabe o seu custo, se você não sabe a margem que você quer, às vezes bateu a margem que você queria, superou e muito a margem que você estava desejando, você não fez nada porque esperava que ia acontecer um movimento de alta, que ia para R$3.000 o café, não fez nada e agora, de repente, você voltou para um cenário de margem que você não gostaria de estar realizando essa venda. E aí, como eu falei da dinâmica para frente, junho, julho e agosto, se você não vender agora, existe o risco de você segurar praticamente um ano todo e vender mais barato ainda do que você tinha lá atrás. O Vicente, ele é um consultor, então ele trabalha com produtores, ele está sempre no meio da lavoura, entendendo como é que funciona, ele não é comprador de café. Exato. Né? Então, tipo assim, o pessoal entender que o que você traz aqui é puxar o pessoal às vezes para a realidade, porque as pessoas muitas vezes projetam algumas coisas que na realidade não vem acontecer, né? Então a pessoa sonhou com um café de 3.000, quando o café bateu 2.500, ele esperou 3.000. Se chegasse a 3.000 era bem perigoso o cara ainda esperar chegar a 3.500. É capaz. Porque ele ia achar que o negócio ainda ia subir mais ainda. Então assim, o teu papel aqui é justamente esclarecer as pessoas para que elas façam o melhor trabalho possível na hora de comercializar e tenham paz, né? Durmam em paz, né? Exatamente. Meu trabalho, a gente tem a empresa que é focada em agroestratégia. A estratégia para o comprador, para o vendedor, é exatamente ter esse cenário de tranquilidade, de previsibilidade. O que eu tento trazer é um cenário exatamente mais amplo e imparcial. Não é pró-produtor, nem pró-vendedor, nem pró-comprador. É imparcial. O que eu quero dizer? É o cenário real, né? É o cenário mais, assim, obviamente que todo mundo tem um viés. E eu acho que esse é o ponto. Às vezes o produtor está inserido na produção, ele está vendo isso aqui, ó, ele está falando, não tem café no Brasil não. Isso aqui é a realidade. Sabe o trabalho que dá para produzir e realmente dá trabalho para produzir um café, não é fácil. O custo de manejar. Com esse clima que a gente tem enfrentado, então está tudo muito complicado. O produtor passou por problemas no passado aqui, não muito longe, aí, não muito distante, no qual ele pagava para produzir, não é? A gente teve momentos assim. E eu acho justo o ciclo de mercado beneficiar o produtor agora, porque lá em 2002, 2014, ninguém foi lá e vamos salvar os produtores. Não, é isso que você falou, teve prejuízos acumulados que agora o produtor está fazendo caixa para que em algum momento futuro, quando o ciclo novamente apertar, ele tenha musculatura financeira para aguentar o tranco. E aqui eu tenho um ponto que eu devo considerar e destacar de uma forma muito forte. O produtor ele é ótimo em conduzir a planta, em cuidar, na produtividade, em manejo com a equipe.
em cuidado com o meio ambiente, ele já é excelente nesse ponto. E eu vi uma evolução pelo lado da produtividade absurda. A questão do acompanhamento do custo ainda está lá atrás. A gente pegando aqui, né, a enxada e pá, tirando o mato da linha, a gente ainda está lá atrás. E na grande maioria das vezes o produtor ainda não tem o controle do custo. E pior, na parte da comercialização, em muitas oportunidades, a gente usa o feeling nosso que é: eu sou produtor, eu estou vendo o trabalho, eu estou vendo a dificuldade, todo o custo que eu tenho, estou vendo que eu não vou ter uma safra maravilhosa, então eu imputo no mercado a responsabilidade do preço subir. E infelizmente não é assim. O mercado ele vai ser composto por uma oferta de café no Brasil, uma oferta de café regional, uma oferta de café mundial, e é com base nesses contextos de oferta e demanda em cada um desses elos que a formação de preço vai existir. Então, pessoal, se eu tenho assim mais uma dica para deixar a vocês é: comecem fazendo controle de custo, porque o controle pelo lado da produtividade vocês são nota 1000. Controlou a produtividade, controlou o custo, aí nós vamos partir para o pilar que vocês podem demandar mais de mim, demandar mais do canal, fazer mais perguntas, que é: como está a tendência, a dinâmica de preço, como que eu posso trabalhar esse preço, estratégias de comercialização. Porque senão o que vai acontecer é o seguinte: em algum momento eu vou falar, olha, o preço de 2.300 é bom. E eu fiz um vídeo falando que já estava num bom momento para travar a safra de 27 e 28. A maior quantidade de comentários que eu vi lá embaixo assim: esse cara é louco, não sabe nada do que está falando, travar café agora é loucura. Mas, para quem comprou o fertilizante lá em novembro, dezembro e travou o café para 2027, hoje está dormindo tranquilo com o cenário de relação de troca café versus o contexto do fertilizante dominado. A margem dele já não teve esse impacto que a gente está vendo hoje. E outra, fertilizante versus o café não foi um comprometimento de 60 sacas por hectare, 10 sacas por hectare, não, para 27 o comprometimento era baixo. Então o risco de uma quebra de safra severa para 27 e eu não ter o café para entregar, ele era mínimo. Então é isso, a gente precisa se sustentar na lucratividade com base nesses 3 pilares. E aí sim a gente consegue ter estratégias melhores, previsibilidade sobre o preço e não se frustrar de vender e o preço subir, ou de falar, nossa, eu vendi só 80% do meu café, ainda sobrou 20% e o preço caiu. Se você tinha a estratégia para isso, bateu a margem, você fez a movimentação e ainda tem espaço para você comercializar esses 20% com um preço inferior, porque você quis especular com 20% e não com 100%, tá tudo bem. Você estava pronto para isso, o seu risco estava alinhado para isso. Então acho que essa tríplice deve ser considerada por todos os produtores de café Conilon, café arábica, café na montanha, café no cerrado, café de colheita manual. Para todo mundo essa tríplice serve da mesma forma, para o pequeno e para o gigante. É uma pergunta que vai ficar para a próxima vinda sua aqui. É melhor eu produzir 25 sacas e vender a 2.300 ou eu produzir 35 e vender a 1.800? Essa é uma pergunta para ser respondida. Essa é muito boa. Se a pessoa fizer a conta em casa, ela já vai chegar numa conclusão. E outra coisa também, que eu gostaria que você viesse a explicar para o pessoal na próxima visita tua aqui, quais as maneiras que ele pode comercializar esse café, porque a gente falou de comercializar na bolsa, isso não está acessível para o cafeicultor de modo na geral, prática para todo mesmo, mundo, não tá. né? Claro. Mas a pessoa acessar preço de café futuro e conseguir comercializar o café dele num preço já fixado, que vai dar ele a tranquilidade, né? Isso tem uma maneira de fazer isso e um momento certo de fazer também e tal. Então eu gostaria que você voltasse aí para explicar para o pessoal. Vamos falar um pouco sobre a formação de preço, para o pessoal ir visualizando realmente como é que o preço é formado. Mas isso a gente vai tratando nos próximos vídeos, nos próximos conteúdos. Valeu, pessoal, um abraço a vocês. Cafeicultor, me conta se você gostou de saber essas coisas sobre o mercado. E aproveita para já deixar aquele like. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Um forte abraço e até o próximo No Pé do Café, o canal de quem ama café.